Boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Radar. A economia brasileira cresceu 3,4% em 2024. A agropecuária caiu, como se esperava, depois de o resultado de 2023 ter sido o maior já registrado. Mas a indústria e principalmente os serviços avançaram bem e compensaram. Pelo lado da demanda, as famílias traduziram em mais compras o alto nível de emprego e renda e os incentivos do governo. E os investimentos das empresas em bens de capital tiveram um crescimento de mais de 7%. O governo comemora o lado bom da economia, enquanto tenta manejar o lado ruim. Vai tentar minimizar a inflação de alimentos, zerando o imposto de importação de produtos como carne, milho, biscoitos e massas. O vice-presidente Geraldo Alckmin divulgou o pacote ontem à noite, mas ninguém espera que as medidas façam muita diferença. Além disso, o governo não informou até agora de onde vai sair dinheiro para cobrir a renúncia fiscal com a isenção dos tributos. E o PIB, Produto Interno Bruto, é o assunto que abre essa edição do Radar. O IBGE divulgou os números hoje. O Brasil engatou o terceiro ano seguido com crescimento na casa dos 3%. Isso sem contar 2021, quando o país cresceu 4,8%. Mas aí o cálculo foi feito em comparação com o tombo da pandemia. Vamos começar então olhando como essa é a melhor sequência de crescimento econômico em mais de uma década. Esse gráfico aqui traz o crescimento do PIB ano a ano desde 2010. Em 2010 a gente teve um crescimento na casa dos 7%, também vinha da comparação com um índice negativo de 2009, em função da crise de 2008 e 2009. E depois a gente teve isso caindo, chegou a ser negativo ali em 2015 e 2016, durante a crise no governo Dilma Rousseff. Depois ficou no positivo, só para ter uma referência, então, vou reforçar, o zero está aqui. Então, tudo que está para baixo dessa linha aqui é negativo. Então, tivemos encolhimento da economia em 2015 e 2016, depois de novo em 2020, aí em função da pandemia. E estamos aqui agora, então, 2022, 23 e 24. Temos essa sequência de 3 crescimentos na casa dos 3% ou mais, vindo de 21, quando, como eu disse, a economia cresceu 4,8%, mas aí porque a comparação era com o dado negativo de 2020, da pandemia. E aí, se a gente for voltar aqui nesse gráfico para ver quando é que a gente teve crescimento equivalente ao desses 3 últimos anos, a gente volta para esse período aqui, 2010, 2011, quando a gente estava com um crescimento elevado assim. Então, essa é a melhor sequência de crescimento econômico do país em mais de uma década. Dividindo todas as riquezas produzidas pelo Brasil pelo número de habitantes, o IBGE chegou a uma renda per capita de pouco mais de R$ 55 mil, 3% mais do que em 2023. Vamos ver, então, como cresceu a economia brasileira em 2024. Primeiro, pelo lado da demanda. O consumo das famílias e os investimentos das empresas em bens de capital puxaram o PIB, embora tenham desacelerado no último trimestre. A taxa de investimento, ou seja, o quanto se investe como proporção do PIB, subiu de 16,4% para 17%. Nessa tabela, então, a gente tem o chamado lado da demanda, Quem consumiu os bens, quem consumiu os serviços ao longo desse ano de 2024. Na primeira linha aqui, a gente tem o resultado do PIB como um todo, da economia como um todo. O PIB cresceu 1% no primeiro trimestre, 1,3% no segundo, 0,7% no terceiro, 0,2% no quarto trimestre, contando o ano todo, o crescimento de 3,4%. Esses dados aqui são todos comparando com o trimestre anterior. Aí, o primeiro componente aqui do PIB pelo lado da demanda, o consumo das famílias. Cresceu no primeiro trimestre 2,5%, depois caiu para 1%, 1,3% e chegou a ficar negativo no último trimestre do ano passado, acumulando no ano de 2024 4,8% de crescimento. Esse crescimento de 4,8% no consumo das famílias, a gente tem um asterisco aqui na linha de baixo, é o maior aumento no consumo das famílias desde 2011. Aí passamos agora para os investimentos das empresas. Empresas comprando máquinas, equipamentos, investindo em novas plantas, novas fábricas, novos softwares, investindo em produção. Os investimentos tiveram uma alta de 4,4% no primeiro trimestre, depois caiu para 2,3%, manteve esse mesmo crescimento e no último trimestre 0,4%. No ano fechado, um crescimento importante de investimentos de 7,3%. Aí os gastos dos governos.
0,1% de alta no primeiro trimestre, um encolhimento de 0,2% no segundo, alta de 0,8% no terceiro e de 0,6% no quarto trimestre, acumulando no ano 1,9% de aumento. Exportações, uma queda no primeiro trimestre de 1%, depois subiu 1,2%, caiu 0,7%, caiu 1,3%, fechou o ano com alta de 2,9%. E por último aqui, a última linha, importações, aumento de 4,1% no primeiro trimestre, 7,5% no segundo, 0,9% e uma queda de 0,1% no quarto trimestre. As importações terminaram 2024 com um aumento de 14,7%. Tem mais asterisco aqui embaixo. Esse aumento de 14,7% é o maior aumento nas importações desde 2010. Eu vou chamar agora, deixando essa tela aqui, com a arte para a gente olhar, vou chamar o Vinícius Torres Freire para a gente começar então a analisar esses dados do PIB. Tudo bom, Vinícius? Boa tarde. Tudo bem, Fábio. O que você destaca dessa tela aqui? Eu até pediria para você começar, Vinícius, pela última informação que eu dei, aumento nas importações de 14,7%. Lembrando que importação subtrai do PIB, porque a gente compra de fora, deixa de produzir aqui, mas é um aumento bem elevado, né? Muito elevado, Fábio. Isso mostra uma coisa que não está aí, mas reflexo. A gente tem uma taxa de poupança baixa, 14,5% do PIB. E a gente teve uma taxa de investimento que ainda bem é baixa, mas é maior que a taxa de poupança. A gente tem que importar para compensar a diferença. Isso é um sinal de que a economia, é um dos sinais de que a economia em 2024 estava dando sinais de superaquecimento. O que acontece quando está superaquecida? O consumo vai bem, a produção nem tanto em preço como em qualidade, ou o que você quiser, e a gente está tendo dois fenômenos, dois sintomas desse superaquecimento. Um pouco mais de inflação e importação alta. Isso quer dizer que a economia não está dando conta. Não que a importação seja necessariamente ruim. O problema é se continuar crescendo, isso tem um limite. Um limite para gasto, um limite de déficit externo. Então, isso é um sinal de que a economia estava superaquecida. E é um sinal de que a poupança do Brasil está baixa. Muito baixa. Ela está só menor do que nos anos da grande recessão, 2015, 2016. Epidemia a gente não conta que é tudo esquisito. E um anozinho lá no começo do século. Taxa de investimento também. Apesar de ter crescido no ano 7,3%, a gente tem que lembrar que no ano passado tinha caído. E ela ainda está em 17% do PIB. O que é taxa de investimento? É aquela parte do PIB, e o PIB é a renda do país ou a produção do país, que você destinou para aumentar a capacidade de produção de bens e serviços. Construção de nova moradia, de instalação produtiva, de fábrica, melhoria de terra, compra de máquina, equipamento, de software. Então, a gente está com uma taxa de investimento de 17%, baixa. Como eu falei, só não é tão baixa quanto nos anos da grande recessão. Isso quer dizer que a gente não pode crescer muito, que a gente vai ter problema. Quer dizer, não um problema grave, já está crescendo razoavelmente, mas vai ter um pouco mais de inflação. Para a gente poder crescer mais sem esses problemas, a gente tem que ter uma taxa de investimento pelo menos de 20%. Isso é muita coisa, é um aumento muito grande. Então, esse é realmente um número muito impressionante de sinal de economia superaquecida. Cresceu bem, a gente não estourou, não teve um exagero muito grande, mas teve, e a gente está vendo isso em inflação e em importação maior, porque a gente não está dando conta de satisfazer tudo aqui dentro. E o que mais que você destaca dessa tabela aqui? Uma queda. Vamos começar pelo começo, das boas notícias. 3,4%, você já falou, é a maior taxa de crescimento desde 2011, um ano só. Isso faz 13 anos, é muito tempo. Não só a renda per capita, o PIB per capita, o PIB dividido pela população, que cresceu bem também, chegou ao nível mais alto da história. A gente tinha chegado ao nível mais alto da história em 2013. Agora a gente levou 11 anos, porque teve queda, né? Não só na grande recessão, teve um crescimento muito baixo entre 2017 e 2019, teve outra queda na epidemia. Então a gente levou 11 anos para voltar, quer dizer, voltar e ultrapassar o nível de 2013, que era o nível mais alto da riqueza do país. É claro que isso não é exatamente a riqueza, mas é assim, a quantidade de PIB por pessoa era a mais alta até então, e em 2024, enfim, passou. Demorou muito tempo, porque a gente fez muita bobagem, teve outros problemas. Segundo ponto, o consumo das famílias foi fortíssimo, como você falou, maior em 14 anos. Teve uma queda muito grande no quarto trimestre, menos 1%, que é um pouco estranha.
O IBGE falou que teve um aumento de inflação, mas um aumento de inflação não explica um tombo desse tamanho. Não tinha um tombo desse tamanho, tirando os anos de epidemia, que é aquela loucura de sempre, desde 2015 e 2016, que era a grande recessão, aqueles 2 tombos maiores de 3%. O PIB encolheu mais de 3% em cada ano. Foi aquele horror. A gente não via isso. Isso é estranho. Às vezes tem revisão dos dados, eu acho que não vai ser grande, mas assim, é uma retração muito grande num trimestre só para entender. A gente ainda vai ter que mastigar outros dados para ver o que aconteceu. Ainda mais considerando que vinha muito forte o consumo vinha muito durante forte, o ano todo, foi né? muito bom. Mas 1% num trimestre só é muito e difícil de entender. A gente já falou de investimento, ele cresceu em relação, ele tinha caído em 2023, mas só que ele foi desacelerando. Foi perdendo a velocidade. E mesmo tendo aumentado 7,3%, a taxa de investimento, ele aumentou, mas ela é miudinha, passou de 16,5% do PIB para 17%. Isso é problema. Isso é o mais relevante aí que tem. Teve um recorde, a gente voltou ao nível do PIB de 2013, são 3 anos de crescimento acima de 3%, é uma raridade no Brasil das últimas décadas. E a gente está vendo sinais de que a economia chegou a um certo limite, vai ter que dar uma desaquecida para poder diminuir o déficit externo, a gente está importando demais, e para poder controlar a inflação. Vinícius, segura aí que a gente já tem mais uma tabela aqui para te mostrar. Agora, no lado da oferta. No lado da oferta, a agricultura ficou abaixo do resultado de 2023, que foi o maior da série histórica iniciada em 1996. Mas a indústria e os serviços cresceram acima de 3%. O setor de serviços, que inclui o comércio, responde por cerca de 70% da economia brasileira. Então, temos aqui a outra tabela do chamado lado da oferta. A linha de cima do PIB a gente está repetindo, a mesma linha da tabela anterior, para termos a referência aí trimestre a trimestre. A agropecuária, então, teve um aumento no primeiro trimestre do ano passado de 5,8%. Aí caiu no segundo trimestre, 2,3%, caiu no terceiro, 1,1% e caiu no quarto, 2,3%. No fechado do ano, uma queda de 3,2%. Indústria subiu 0,5% no primeiro trimestre, 0,7% no segundo, 1% no terceiro e mais 0,3% no quarto trimestre. Fechou o ano com alta de 3,3%. E serviços, no primeiro trimestre, mais 0,9%, no segundo, 1,6%, no terceiro, 0,7%, no quarto, 0,1%. Também subindo o ano todo os serviços, mas da mesma forma que desacelerando no finalzinho do ano e acumulando em 2024 3,7%. E aí, Vinícius? Olha, a agropecuária foi aquilo. A gente fala que a safra foi ruim. A safra foi ruim, mas ela, na verdade, ela foi menor. A safra foi boa, mas ela foi bem menor do que a do ano anterior, que foi aquele recorde e tal. Então, isso era esperado, normal, e esse ano vai ser diferente. A gente vai ter um crescimento de novo grande da agropecuária. Agropecuária, a gente fala que o agronegócio é 21% da economia do país, tal, mas agropecuária no PIB é 6,5%. É 6,5%. Agronegócio envolve os negócios, que pode ser de indústria e serviços, conectados com a agropecuária. Mas o PIB é 6,5%. O setor de serviços que é o grande. A gente pode ver aqui uma desaceleração forte de indústria e serviços. Estamos ainda mastigando os dados, mas o que é relevante? A agropecuária mais fraca impacta o setor de serviços por causa de serviços de transporte, por exemplo, né? Logística, tudo mais. Então, isso deve ter impactado um pouco. Indústria inclui não só fábrica, manufatura, mas indústria extrativa. E a gente teve queda na produção de óleo e gás no ano passado. Isso deu impacto. Mesmo assim, isso ajuda a explicar um pouquinho, mas a gente está vendo desaceleração. E em serviços, desaceleração grande, né? Deve ter a ver isso. Deve estar relacionado ali com a queda do consumo das famílias e tal. Isso mostra que é uma economia esfriando, em parte por causa do resultado da agropecuária, já em parte por causa de juros, e alguma outra coisa que nós ainda não sabemos o que aconteceu, porque teve aquela queda no consumo, não sei se é incerteza, as pessoas ficaram inseguras por algum motivo que eu não sei qual foi, e não foi só por causa de dezembro, né, é o trimestre inteiro, é outubro, novembro, dezembro, as pessoas ficaram mais inseguras e seguraram o consumo. E, claro, esses dados às vezes estão sujeitos a revisões daqui a pouco, ou uma vez por ano, às vezes até mais do que isso. Mas a gente vê desaceleração, agropecuária fraca, vai ter um reforço agora nessa virada do ano por causa da safra, muito boa, e a gente vai ver um PIB parecido com 2023, no começo do ano, muito forte com a agropecuária e com os outros setores mais fracos. Desta vez, o final do ano não vai ser tão bom como 2023, porque a gente ainda vai ter, aí sim vai ter um impacto
impacto maior da taxa de juros altíssima. Vinícius, tem mais uma tela aqui. Vamos lá. Agora para a gente falar de serviços, porque com os resultados de 2024, o setor de serviços já vem crescendo há 17 trimestres seguidos. E essa é a maior sequência positiva desde o período entre 2009 e 2014, quando cresceu por 21 trimestres seguidos. A gente preparou um gráfico aqui que traz o crescimento do setor de serviços trimestre a trimestre, situando de novo aqui essa linha ao zero. Então, o que está abaixo disso é negativo, é encolhimento. A gente pegou aqui o último encolhimento, que foi exatamente durante a pandemia. Depois teve um crescimento alto seguinte, porque compara com o negativo anterior. E daí vem se mantendo positivo o tempo todo, quase encostando aqui no zero algumas vezes, aqui 0,1. E o último ponto ali, que é exatamente o quarto trimestre do ano passado, também numa alta de 0,1%, mas são 17 trimestres seguidos, Vinícius, de alta no setor de serviços, que tem esse peso todo que você destacou para a gente. Sim, é uma economia que se recuperou da epidemia com a alta bastante grande do setor de serviços. Talvez tenha tido alguma melhoria aí na capacitação e automação de empresas, talvez tenha tido aumento de eficiência, mas o fato é que o setor de serviços vem puxando a economia brasileira, vem crescendo muito mais do que os outros desde o final da epidemia. E agora começou a fraquejar e é muito grande, e se fraqueja, a gente tem problemas. Arrasta todo o resto junto. Vinícius, obrigado. Até logo mais. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda divulgou uma nota destacando o aumento do PIB em 2024, apesar da desaceleração no quarto trimestre, e mantendo para 2025 a previsão de crescimento de 2,3%. A nota diz que no primeiro trimestre de 2025, o ritmo de crescimento deverá voltar a subir na margem, desacelerando em seguida. A expansão da atividade agropecuária deverá ser na casa de 2 dígitos, repercutindo principalmente a colheita recorde de soja. O PIB de serviços também deve acelerar. Aí, a partir do segundo trimestre de 2025, a contribuição do setor agropecuário para o crescimento deverá se tornar negativa, junto com a redução na expansão de atividades cíclicas. Para a segunda metade do ano, a perspectiva é de que o ritmo de crescimento se mantenha próximo à estabilidade. Para o PIB de 2025, a SPE projeta atualmente expansão de 2,3%. Estamos vendo aqui o que o Vinícius acabou de explicar. Um começo do ano mais forte, especialmente no agro, e depois caminhando para o negativo ou para a estabilidade e fechando o ano de forma bem mais fraca.